Louvado seja o nosso Deus, igreja, bendito e para sempre. Adorado seja o nosso Cristo, Senhor, e que mais uma vez possamos adorá-lo nesse culto de doutrina, onde ministraremos a palavra do Senhor e juntos, com certeza, iremos usufruir daquilo que o Senhor nos ministrará nessa noite, com alegria, para a sua honra e para a sua glória. Nesse momento, nós vamos então iniciar a doutrina após esses louvores, após a ministração. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Muito bem. João, capítulo 18. A partir do versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Pastora Nayuf, oração. Obrigada, Pai, por esse momento especial na Tua presença, que vamos ouvir a Tua voz, aquilo que Tu preparaste para as nossas vidas, que nós venhamos crescer mais um momento diante de Ti, que Tu venhas inundar a Tua igreja com os Teus rios, com as Tuas águas, que Tu venhas operar milagre através dessa palavra, Pai, para as nossas vidas. Unge o Teu servo de maneira poderosa e tremenda, a glorificar o Teu nome, e que nós possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que Tu irás ministrar para cada um de nós. Chamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. Muito bem, nós vamos nos deter então, ao repetirmos, do 36 ao 38, porque nós já pegamos o início. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Muito bem, amados, já oramos, já nos debruçamos no texto e fizemos uma leitura a partir de um certo momento, tremendamente bem colocado. Primeiro momento, só para que nós tenhamos essa visão, esse é o momento em que Jesus é interrogado por Pilatos. Pilatos chama Jesus para interrogá-lo, para tentar livrá-lo das mãos daqueles que o traíram. Então Pilatos pergunta-lhe: Tu és rei dos judeus? E o Senhor disse: Tu estás dizendo de ti mesmo, ou outros te disseram a esse respeito, de que eu seria rei? Está escrito lá, você examinou ou alguém te disse? Muito bem. Replicou-lhe Pilatos no 35, Porventura sou eu judeu? Pilatos era romano. A tua própria gente, os judeus e os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim, que fizeste. Jesus então responde dizendo que o seu reino não era desse mundo. Continua não sendo desse mundo o reino do Senhor? Há dúvidas? Continua não sendo desse mundo.
O reino do Senhor não é mundano, amém, irmãos? É espiritual, é celestial. Ele se discerne espiritualmente. Muito bem, aí Pilatos ouve isso. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, ou seja, nesse momento, nessa condição de tempo, o meu reino não é daqui, Pilatos. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Muito bem, amados, essa pergunta é tremenda e nós temos que ter muita visão para fazermos a seguinte conjectura, mas a seguinte, principalmente, conexão. A verdade plena, a verdade que se chama Jesus, a verdade divina, ela é desse mundo? Não, absolutamente não. A verdade do Senhor, a verdade que é Jesus, a verdade do reino que é celestial, ela não pertence a esse mundo, é uma verdade sobrenatural, está sobre esse mundo natural, está acima do entendimento humano, não se afere, não se mede com bases humanas, não é aferido com condições de relação humana e por aí afora. Mas reparem bem, quando ele disse a Pilatos que era o rei e que para isso havia nascido, e por isso Pilatos disse, ele falou que ele veio ao mundo para falar da verdade, para trazer a verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos então indaga, que é a verdade? Nesse momento que Cristo está aqui, queridos, falando isso, o Império Grego Macedônico já tinha sido derrotado pelo romano. Mas por que eu estou falando isso? Por que, pastor, falar do Império Grego Macedônico? Porque a língua grega foi instituída no mundo com o Império Grego Macedônico. A língua persa, a língua medo, ou a língua da Média, foi no Império Medo-Persa. Veio o Império Grego Macedônico e trouxe ao mundo grego. Veio o Império Romano, destituiu o Império Grego e trouxe o latim, trouxe a língua de Roma. Então, quando Jesus chega, já está o grego prontinho, depois daqueles 400 anos de hiato, não é? Que Deus silenciou, já tem o grego para daqui a pouco o evangelho fosse traduzido no grego. Então, repare bem. Quando Pilatos disse a Jesus, olha lá, que é a verdade? Ele estava dizendo o seguinte, tu que dizes que é rei, tu que dizes que é senhor, tu pelo qual em sonhos me incomodou Deus pelo relato dado à minha esposa, em sonhos à minha esposa, para que alguém não pense que eu estou invertendo. Então olha lá, nesse momento, o Pilatos, quando ouve que Jesus disse, eu vim ao mundo, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, porque o meu reino não é deste mundo, eu vim a esse mundo para trazer a verdade, a única verdade. Pilatos então, para lá, eu conheço várias verdades. E aí, irmãos, que você tem que entender muitas coisas tremendas que nós já sabemos. Nesse momento já havia o relativismo. Existiam deuses, existiam já a cultura grega politeísta, mais de vários deuses, e a cultura romana, que tinha César, ou os Césares imperadores como deuses, e lá na sua base, a mãe, fertilidade, a mãe de Deus. Isso vem de longe, não é com Maria não. Maria só faz receber o capuz, já vem de longe. Então repare, Pilatos diz assim, alto lá, que é a verdade? Jesus não lhe respondeu, não se deu a esse trabalho. Em primeiro lugar, ele já dissera, e Pilatos não entendeu, observe a leitura, que o seu reino não era desse mundo.
Logo, a verdade que veio ao mundo não era desse mundo. Quantos entendem? Muito bem. Então, Pilatos, que é a verdade? Então, teria Pilatos, nesse momento, com certeza, só você consultar a história, olhado para o relativismo. No grego, vários deuses, várias verdades. E então, repare, existiam muitas verdades construídas à época de Cristo. E o Império Grego-Macedônico, o Império Romano também trouxeram, esses dois impérios, grego e romano, as suas contribuições de filosofia, de língua e de visão politeísta, de várias verdades, de vários deuses. Muito bem. Jesus, nesse momento, categoricamente, não iria perder tempo, irmão, divagando e conversando com alguém natural, humano, carnal, ímpio, que jamais o iria entender. Muito bem. Ele já havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ele é o próprio verbo, e ele não iria perder tempo falando da verdade divina. Muito bem. Então, escute isso. Que é a verdade? Perguntou-lhe Pilatos, melhor dizendo, que é a verdade? Repare bem que ele não perguntou o que é, ele disse que é a verdade. Muito bem. Então repare para que você entenda nessa noite. Eu quero repetir isso. Já existiam conceitos muito relativos e não se concebia uma verdade absoluta. Olha que coisa tremenda. Não se concebia significa não se aceitava uma verdade absoluta. O mundo da época não comportava, não assimilava, não poderia entender uma verdade absoluta. Ela tinha que ser relativa. Segundo Deus tal, segundo tal, a verdade era relativa. Eram muitas as verdades. E até algumas subjetivas. Então, muito bem. Eu quero colocar isso para que você entenda a palavra hoje, nesse ângulo. Já existiam conceitos relativos, muito relativos, não se concebia uma verdade absoluta, e muito menos um Deus único. Então Jesus dissera a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Mas tu és rei, tu dizes, Pilatos, que eu sou rei, para isso nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve minha voz. E Pilatos não entendeu a conexão de reino celestial, de reino dos céus, com a verdade única, absoluta e eterna. Então ele impactou, ele confrontou Jesus, perguntando o que é a verdade. Entenda isso muito bem. Então, uma verdade absoluta não existia na época, não se concebia. Muito menos um Deus único. Não se atribuía a verdade a um conceito absoluto. Atribuía-se a verdade a lendas, mitos, fantasias, filosofias relativistas. Então não se tinha essa visão. Pilatos, então, quis dizer a Jesus o seguinte: se tu és rei, e se o teu reino é celestial, me explica que verdade é essa. Pilatos entendeu a mensagem, porém ignorou absolutamente, como ser humano ímpio, o entendimento dela. Muito bem, amados. Então preste atenção. Em 8:32, Jesus afirmou: conhecereis a verdade vos libertará. Essa mesma verdade, esse mesmo termo que ele usou em João 8:32, ele usou para Pilatos. Quem é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, que é a verdade. Então, amados, preste muita atenção nessa noite para que nós tenhamos discernimento para nós e todos que aqui estamos, internauta também. Então conhecereis a verdade vos libertará. Que é a verdade? Jesus não respondeu, mas ele quis dizer, ela pertence a um reino celestial. Ela possui um reino sobre
essa verdade não está alocada no mundo. Por isso que o mundo não pode me ouvir, nem me entender, porque a minha linguagem é espiritual. Está claro? Está bem simples. Amém. Por isso que em Coríntios, no capítulo 2, não é preciso ir lá agora, a Bíblia fala que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se entendem, elas se discernem espiritualmente, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então está posto, a verdade que Jesus está colocando aqui é a única, absoluta, é Ele próprio, é o próprio Deus. Que não está essa verdade com raízes, nem com nenhuma influência mundana. Ela é sobrenatural. Perceberam? Amém. Amados, por isso que não se atribuía um conceito absoluto para a verdade. Por isso que não se aceitava a verdade. Por isso que Cristo foi perseguido. Por isso que o próprio Israel, os próprios judeus o perseguiram. Os sacerdotes se mancomunaram contra ele, porque não suportavam ouvi-lo. A verdade vinha desnudando, rasgando, amando, salvando, curando, libertando, mas eles não conseguiam entendê-la. Amém, amados? Queridos, prestem bem atenção. Há verdades hedonistas, há verdades humanas. E há pessoas que podem usar, e não digo que são aqui não, tá, amados? Eu digo que há pessoas, existem pessoas que podem usar a palavra, até textos inteiros, para alimentar a sua alegria interior. Alegria interior, felicidade interior. O psicopata se alegra quando mata. O psicopata se alegra quando tortura. O ladrão vibra quando o roubo, o assalto são bem-sucedidos. Então existem felicidades, verdades, que são relativas e que são humanas e que não pertencem, não têm nenhuma vinculação com o reino sobrenatural, espiritual e celestial. São verdades vindas do próprio Deus, da única verdade que é uma fonte que jorra. Então existem muitas verdades, existem muitos conceitos de felicidade, existem muitas pregações e viés e agentes da verdade, da felicidade, que não... Você está com algum problema, Rui? Ah, glória a Deus. Só exercitando, né, meu querido? Amém, meu amado. Fique à vontade. Então, amados, nesse momento, nós estamos vendo que essa verdade que Cristo está dizendo, ela não tem nenhum vínculo com a natureza humana. Ela não tem nenhum vínculo com a razão humana. Ela é sobrenatural. Ela não se coaduna, ela não se coloca, não connive, não é conivente com a paixão, com o hedonismo. Hedonismo é aquilo que vem de dentro e que te agrada. E que para me agradar eu posso usar até a palavra para ferir o meu irmão. E não estamos fazendo isso aqui. O hedonismo é aquilo que te causa prazer. Pode todo mundo, e lá em 1 Coríntios 1:10, você tem uma visão de unidade. Faleis a mesma coisa. Tenhas o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Quantos lembram? Essa unidade de falarmos na verdade sobrenatural, de pensarmos na verdade sobrenatural, de vivermos segundo ela. E o Senhor então pede que nós sejamos unidos. Aí lá no meio da igreja, lá em Coríntios, em 2 Coríntios, Paulo, só para que você lembre, não se detenha a texto, ele vê que alguns irmãos que se introduziram na igreja, que até com preceito de lei, com outras visões judaizantes e até preocupados, eles associavam essa unidade da igreja com bajulação. Você está entendendo o que o Espírito Santo está lhe falando? Irmão, tem seres humanos que ficam com inveja da unidade espiritual. Então eles quebram ordem de culto, eles quebram paradigmas bíblicos, eles quebram roteiros para dizer,
Eu é que sou o cara, vocês todos são bajuladores. Há pessoas pregando ditados humanos, macedônicos, gregos e romanos. Por exemplo, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E sabe onde isso foi dito? Você sabe disso? Por um algoz odiento de cristãos, não suportava cristãos, e ele comparou a unidade da igreja com cegueira. Entendeu, Irineu, Yuri, Ronaldo? Então ele disse, ó, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que ele chamou a igreja? De cegos, de bajuladores, de obedientes a um líder, a líderes na palavra. Então, irmão, cuidado, que a internet está cheio disso. Falsos cristãos. Outros usam não nesse sentido, tá, amados? Pelo amor de Deus. Vários são os ditados, eu posso até usar e trazê-lo para a palavra, sem nenhum problema. Mas quantos estão entendendo o foco? Amém? Amados, então preste atenção. Paulo disse, sede obedientes na minha presença e na minha ausência. Porque entre vós se intrometeram pessoas que espreitam a vossa obediência. Estou trazendo o texto para a visão daqui, tá, irmãos? Espreitam, e lá na frente, acolá, Pedro diz, eles querem chamar a atenção para eles e trazer o zelo que vocês têm pela verdade celestial, sobrenatural, única, absoluta e verdadeira, para eles. Então, irmãos, de que espíritos sois? De que espírito sois, disse Jesus. Pedro, João e Tiago disseram, Senhor, tu queres que nós oremos, porque não tinham aceitado lá a palavra, né, a palavra de evangelismo, e os 2 discípulos disseram, Senhor, tu queres que nós chamemos, clamemos fogo para acabar com eles? Aí o Senhor disse, epa, de que espírito vocês são? O Filho do homem não veio para destruir, mas veio para salvar o homem. Dentro da igreja, muito mais. Irmão, se tu és obediente à ordem de culto, à tua palavra, à tua liderança, não abre mão disso por nada. Não segue maus exemplos, porque essas pessoas não servem ao Senhor, servem ao seu ventre, ao seu hedonismo. Amém? Repito para você, irmão, só quem quebra isso. Não estou dizendo que essas pessoas estão aqui, não. Para que você entenda. Amados, 2 aos Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Versículos 2 aos Coríntios, capítulo 10, é bom que leiamos. Quem não tem Bíblia, apenas ouça. Capítulo 10, o internauta também. Capítulo 10, não é? Amém? 3 em diante. Porque embora andando na carne, deixa eu interpretar, embora andando nesse físico, nesse tabernáculo mortal, não militamos, não agimos, não lutamos, segundo a carne, segundo as obras da carne. Porque as armas da nossa milícia, essa milícia celestial, que é a igreja, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Que coisa linda. Não responde se é para mim, é para todos nós. Quantos aqui querem se render e obedecerem completamente ao Senhor? Coisa linda, irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então ele fala, o apóstolo Paulo aos Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? A palavra de Deus é sobrenatural, celestial e espiritual, não tem nada a ver com esse mundo, nada.
Então, toda a fortaleza do conhecimento humano, Sócrates, Platão, Aristóteles, vem para cá, Sartre, Jean-Paul Sartre, Frederic Nietzsche. Irmão, essas fortalezas para Deus são nada. São absolutamente nada. Você estuda, você conhece, até para pegar aquilo e submeter a palavra. E trazer a atenção àqueles que não têm lei, aqueles que vivem nas filosofias, que são hedonistas, que são egocêntricos, que querem trazer tudo para o seu domínio. Alegria, se ele não estiver alegre, o Espírito Santo não está presente. Então, amados, toda a fortaleza. Olha que coisa linda, para destruir fortalezas. Essas fortalezas tanto são humanas, verdades que não são eternas, que não são celestiais, que não são espirituais, como são os próprios anjos, que são os demônios caídos, principados e potestades, ensino de demônios, tudo isso está englobado para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas, falsos discursos. Falsos discursos. Eu nunca citei, nem vou citar, mas tem um autor aí, irmão, evangélico, que misericórdia. Metade do livro dele são sofismas. Aí ele tenta desentortar com a palavra e não consegue. É difícil, não citarei. Então vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, falsos discursos, falsos ditados, falsas pretensões de se combater, de se confrontar a palavra de Deus. Então isso é muito tremendo. Então nós somos capazes, igreja, como milícias, o que é isso? Exércitos de Deus na terra, como coluna e baluarte da verdade, nós somos capazes de destruir fortalezas em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Então, amados, sofisma, falso discurso, fortaleza, tudo aquilo que quer se levantar contra a verdade única, contra a verdade absoluta, se dizendo forte, se dizendo poderoso, se dizendo poderosa a filosofia. Amém? Essas questões. Então vamos lá? Estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu pulei em um versículo, quando ele fala destruir fortalezas, anulando falsos discursos, enigmas humanos, e ele fala, e toda a altivez, toda a soberba, todo o orgulho, que se levante contra o conhecimento de Deus. E levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha que coisa linda, é o Espírito Santo, cuidado, ninguém responda, é como diz o pastor Gabriel, não vale para os pastores, é assim, preste atenção, amados, entenda uma coisa, preste bem atenção, é o Espírito Santo que destrói fortalezas, que anula sofismas, é o Espírito Santo que faz com que eu puna toda a minha desobediência, e leve o meu pensamento algemado à presença de Cristo, para punir toda a desobediência. Ele ajuda, ele faz se eu afranho, se nós tivermos vontade e coragem. Por quê? O que o texto está dizendo? Todos nós sabemos, irmãos, na base doutrinária, que é o Espírito Santo que faz tanto querer ou realizar, é ele que faz. Mas para que ele faça isso, ele precisa contar com a minha, com a tua, com a nossa contribuição. Com a nossa vontade. Quantos creem nisso? O Senhor diz, bem-aventurado é o homem que submete à sua vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Então olha lá, eu vou repetir.
4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, igreja, nós anulando sofismas. Nós vamos anular falsos discursos com o quê? Com a palavra. Aí o Espírito Santo vem dizer, tá, com esse eu posso contar. Vai, filho, que eu estou contigo. Então ele te dá sabedoria, te inspira, faz você lembrar de tudo que você leu, faz você se encher para destruir aquele sofisma, para destruir aquela fortaleza. Então repare isso, preste atenção, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, não é o Espírito Santo. É a tua vontade para que o Espírito Santo possa agir. Cuidado quando eu falar não é o Espírito Santo, irmãos, para que você não confunda. É o Espírito Santo agindo dentro da tua permissão. Muito bem. Então, cuidado quando eu digo isso. Para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quem é que leva cativo o pensamento à presença de Cristo? É o Espírito Santo? Não. Sou eu, somos nós. Quando nós, com conhecimento da palavra, com amor a Deus, pinta qualquer pensamento, até eu não digo aqui pensamento que está vivendo não, tá, irmãos? Está fazendo ninho, ocupando não. Aqueles que vêm para querer reinar. Então você pega com a sua força, com o seu intelecto, e então coloca esse pensamento, eu vou te submeter à palavra. Vem cá, quer me dar prazer, né? Tu quer me ensoberbecer, toma. Acaba com ele dentro da palavra. Destrói dentro da palavra. Se eu não tiver vontade, se eu não quiser, esse pensamento vai ficar. Eu começo a alimentar, eu afranho, tá, irmãos? Eu começo, qualquer um começa, e ele se torna o quê? Um inquilino, ele passa a morar, a ocupar o teu coração, que é o teu entendimento. Aí o Senhor diz, não ocupe o teu pensamento, nada que não seja puro, de boa fama, você conhece o texto. Então, esse texto é algo tremendo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ah, irmão, quando tu, eu, nós fazemos isso, o que a Bíblia diz? Você está amadurecendo, você está, Afrânio, deixando de ser criança, de ser menino chorão. Você está deixando de ser mimado e está pegando aquilo que tu sabes que não vem de Deus e tu levas cativo aqui a obediência a Cristo. E estando prontos, olha que coisa linda, para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Segredo que eu aprendi ao longo da vida com o Senhor. Eu quero estar pronto para tudo isso. O que, pastor? Levar os meus pensamentos à obediência de Cristo. Punir a minha desobediência, uma vez completa a minha submissão. Já respondi. Se tu és, se eu sou, se nós somos uma igreja completamente rendida à palavra, tu vais ter força para expulsar os pensamentos, para prendê-los, algemá-los, levá-los cativos a Cristo e para punir, você vai punir toda a desobediência. Ah, meu irmão, quando Cristo que nos ama, com seu Espírito Santo, virem e estiverem dentro dessa visão, poxa, olha o meu filho, né? Olha o meu filho Ivaldo, minha filha Amanda, olha a minha filha Deca, está trazendo o pensamento dela. Ela não deixa ele reinar, ela pega, amarra, pega o conhecimento da minha palavra que ela tem e ela amarra aquele pensamento. Olha, ela está punindo a tentativa de desobediência da sua carne. Que nós somos, irmãos, todos nós, sujeitos a isso. Quero desobedecer, estou enjoado, não quero mais, ou não quero isso, ou aí eu pego, não, Senhor, em nome de Jesus, eu sou completamente rendido a Ti. E você traz isso para o conhecimento, para o domínio, e o Espírito Santo começa a se relacionar com você. E o Espírito Santo começa a ter prazer em se relacionar com você. E o Espírito Santo começa a derramar em você
tudo de que você precisa para fazer a obra dele, porque ele sabe que pode contar com você. Amados, é muito simples. A verdade do Senhor é absoluta, é única, é verdadeira. Ela não pode ser trocada, nem confundida com valores desse mundo. Ela é eterna. Você pode viver nesse mundo. Você pode, para ganhar o fulano, você sabe disso. Você pode falar sobre aquilo, trazendo a lume a verdade, fazendo com que ele entenda que aquilo não é verdade. Perfeito. O apóstolo Paulo, seu ministério fez muito isso com muita eficácia no Senhor. Então, nessa noite, quantos estão entendendo? Amém, amados? Então é lindo quando uma igreja, ela começa a crescer como nós estamos crescendo, a cada palavra, a cada ministro que sobe aqui, a cada palavra que é ministrada aqui pelos nossos presbíteros, ministras, pastores, e começa então essa igreja a exercitar, queridos, isso, a não confundir a sua mente, a não deixar que a criancice, a meninice esteja em você, em mim, em nós, que nós aprendamos a levar cativo, obediente o pensamento a Cristo, que nós aprendamos a punir a nossa desobediência, levando-a cativa a Cristo. Quando isso acontecer, o Senhor está dizendo que vai te preparar e te encher para que você destrua fortalezas, para que você anule sofisma e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus na nossa vida. Isso é igreja, crescendo. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz que devemos discernir o corpo, devemos discernir a igreja. Quanto mais obediente você for, quanto mais ovelha você for, quanto mais trigo você for, quanto mais rendido você for, quanto mais completamente obediente a Cristo, submisso a Cristo, o Senhor te fará grande nele para servir a todos, ser humilde e através de ti vidas vejam o Senhor. Temam ao Senhor, respeitem ao Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Isso é sempre e será para todos nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, essa é tremenda e todos nós conhecemos. Segundo aos Coríntios 13, preste atenção no início. Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Pilatos, os meus ministros se empenhariam por mim, mas agora esse reino celestial ainda não está no mundo, Pilatos. Aí Pilatos, reino? Para aí, tu és rei? Jesus, tu dissestes que sou rei, para isso nasci, para isso vim ao mundo. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, que é a verdade? Que é isso? Se há verdade para tudo, no grego, no romano, se há verdade, filosofias relativas. Aí Jesus negativo e não responde. Claro, o seu silêncio foi apenas dizer, Pilatos, não é momento de discutir isso com você. Você não vai entender nunca. Tua cabeça está cheia de política, de interesses. Tu não tem como entender, Pilatos. Pilatos sabia que se pisasse na bola o Império Romano, tiraria de Israel. Ele era romano. Então, por isso que eu falei política. Ele estaria comprometido. Então, vamos lá, queridos. Nesse momento, então, quando nós rendemos a nossa obediência a essa verdade única, absoluta, exclusiva, verdadeira, celestial, sobrenatural, nós passamos a ter o reconhecimento de Deus. É por isso, queridos, que muitos naquele dia muitos dirão, em teu nome fiz isso. Eu usei a tua palavra e funcionou. Então, não vos conheço. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que sois e que praticais a iniquidade. Amados, então, isso é para nossas vidas nesses últimos tempos. Segundo aos Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por esse texto, igreja, nós todos não somos loucos, e o internauta também não. Você pode, Afrânio, você pode, irmão, igreja, visitante, algo contra essa verdade? Será que tem alguém que acha que pode? Não pode, meu irmão. Você não pode se colocar contra a palavra. Você não pode usar metade
o meio termo da palavra e querer ajuntar com o seu naturalismo, com o seu humanismo, com o seu prazer, com o seu hedonismo, com o seu hedonismo, com a sua visão de alegria da vida. Não. Nada podemos contra, mas podemos tudo a favor dela. Então, nada podemos contra a verdade, a não ser, como que se diz lá? A não ser em favor da própria verdade. Então, Igreja do Senhor, é muito simples, parece repetitivo, porque os ângulos podem ter sido pregados de tão linda forma, até melhor do que essa, mas com essa vertente, com essa visão, nós não podemos nada contra a verdade, queridos. Nada, nada, nada. Tinha um louvor, nada, 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 você lembra, né, Daniel? Amém. Então, nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Muito bem. Efésios 4, estamos em rota de conclusão, Efésios 4. E agora, esse texto já foi lido várias vezes aqui, pregado inclusive, várias vezes, doutrina, palavra, mas é algo tremendo para nós. Efésios 4, de 11 em diante, conhecidíssimo texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a construção da igreja. Olha lá, queridos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé, queridos? Todos pensarmos as mesmas coisas na palavra. Todos nós termos o mesmo parecer porque não podemos contra ela, senão a favor dela. Termos tudo igual à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando alcançamos isso, nós tornamos plena a nossa rendição, plena a nossa submissão, plena a nossa obediência. É lindo isso. E é muito mais profundo do que eu estou falando. Então, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmão, é a artimanha do homem, é a astúcia deles que levam o povo de Deus a pecar, que levam com heresias o povo a ficar agitado de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina. Mas seguindo a verdade, mas seguindo Jesus, mas seguindo essa verdade celestial, essa verdade espiritual, essa verdade absoluta, essa verdade única em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, aumento do corpo, da igreja, para a edificação de si mesmo em amor. Mas seguindo a verdade em amor. O que é amor, igreja? É Deus. O que é Deus? A verdade. O que é a verdade? A única e absoluta. Esse amor, nesses níveis, e ontem de forma gloriosa, também o pastor Gabriel tocou nisso por um viés diferente de texto, mas no mesmo sentido. O amor, queridos, que liberta, o amor que salva, é esse. Então, todas as vezes que eu sinto uma palavra, que não é o caso aqui, foram muito mais fortes a de sábado e domingo, todas as vezes que eu sinto a exortação, eu sinto o amor de Deus, o zelo dele pelas nossas vidas, o extremado zelo que ele tem
para que não nos percamos, nenhum de nós sequer. É isso que ele quer que você entenda, que você não pode enganar-se a si mesmo. E esse texto está em 2 Tessalonicenses. Esse texto qual, pastor? Que eu posso me enganar a mim mesmo. Lembram-se? Não posso terminar sem ler. Se quiser pegar, pegue. Se não quiser, não tem problema. 2 Tessalonicenses, muito conhecido. Capítulo 2. A partir do versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que é isso? Contra a verdade absoluta, contra a única verdade. Todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da verdade. O que é que diz o texto anterior? Cresçamos no amor da verdade, cresçamos em tudo, nele, Jesus. O amor à verdade, queridos. O amor à verdade, o apego à verdade. Então, olha lá. Com todo engano de injustiça no 10, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se. A palavra deleite é prazer. A palavra deleite aloca esses que amam a injustiça, aqueles que não suportam a palavra, que não suportam a justiça divina, porque a palavra e a justiça divina vêm contra o prazer da carne. Aqueles que com injustiça, eles amam a mentira. E pastor, isso pode ser com o Senhor, claro, isso pode ser com qualquer... E irmão, Deus não quer que nós erremos. Ele diz, olha, naquele dia muitos serão enganados. E eu direi, não vos conheço. O joio tem que ser tirado. Irmão, não se iluda. Discirna o que vem da verdade e o que não é verdade. E ame o que é a verdade. Por mais que essa mentira injusta te proporcione prazer, ganho, dividendos, não faça isso. Porque o mundo pode ganhar, o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então vamos nos apegar cada dia mais. A palavra de hoje é muito simples. A verdade, que é Jesus, que não está alocada aos interesses do mundo, que é uma verdade limpa, pura, imparcial, gloriosa. E assim, Deus, nessa noite, mais uma doutrina simples, tão simples, Pai, que nós temos a alegria de dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Conserve esse povo, Pai, esse povo guerreiro, aguerrido, que está aqui, Senhor, levando as varas que vêm do Senhor, a exortação que vem do Senhor, a consolação, a edificação que vem do Senhor. Pai, porque o Teu Espírito quer apresentar a Tua igreja como virgem, como esposa de um só Senhor, como nenhuma que se maculou, se ofereceu a mentira, a heresias, a doutrinas desse mundo, a conceitos desse mundo, a padrões desse mundo. Não, Pai, que a nossa virgindade espiritual não seja maculada com esses valores injustos e mentirosos que vêm para matar, roubar e destruir, porque o seu agente, o seu pai, é o pai da mentira. Livra o teu povo, Senhor. Queremos estar juntos, todos nós, que todos os amados que aqui estão e nos ouvem pela internet e não estão aqui por um motivo justo, se regozijem com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero aplaudir esse Deus